Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 247. Allan Kardec perguntou aos espíritos: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E os espíritos responderam: como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. E há um complemento a esta resposta. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não vendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, meus prezados irmãos e irmãs, primeiro precisamos compreender a pergunta: se temos a capacidade de ver aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado do globo. Entre nós e o outro lado do globo está exatamente o planeta Terra inteiro. Esta enorme bola feita de material pesado que nos separa do outro lado do globo. Esta é a pergunta que Kardec fez. E ampliamos a pergunta: será que estando nós aqui no planeta Terra, nós podemos também ver ao mesmo tempo o que estaria acontecendo, por exemplo, em Marte, em Vênus, Plutão, que está bem longe de nós? Será que teríamos essa capacidade? Esta é a natureza da pergunta que Kardec fez. E os espíritos respondem que nós, espíritos, quando libertos de nossa materialidade, quando nos purificamos, nós temos a capacidade de nos transportar instantaneamente para onde quisermos, com a velocidade do pensamento. Imagine você, quando você pensa em algum lugar, na verdade, você projeta algo de você para aquilo que você está pensando, para aquele lugar onde a sua mente te conduz. E a velocidade de deslocação de um espírito é exatamente a velocidade do seu pensamento. Quando eu me depurar, eu penso num lugar e eu me desloco para aquele lugar. Eu vou para aquele lugar. Fico ali o tempo que eu desejar. Lembrando que tempo é uma questão de consciência. Quanto mais elevados somos, mais consciência universal nós temos. E o que hoje demoro, enquanto encarnado, meia hora para ver, entender e absorver o conteúdo, liberto do meu corpo e ainda liberto dos pesos da minha inferioridade material, me tornando um ser mais evoluído, aquilo que eu demoraria um tempo enorme para poder absorver, conviver, isto passa em frações infinitesimais de tempo. Podemos dizer
que os espíritos inferiores transitam numa velocidade muito lenta, usando tempos seculares. Os espíritos transitam na ordem de nanosegundos, ou em tempos muito inferiores ao nanosegundo. O que eu levaria 10 anos para compreender, um espírito superior demora para poder entender. Sendo que o nanosegundo é 1 segundo dividido por 1 bilhão. Estamos usando termos comparativos para entender aquilo que é muito lento em nossa vida, daquilo que é muito mais rápido no plano espiritual, por conta exatamente do nível de consciência que estes espíritos superiores têm. E o que eles veem e observam abrange o espaço e o tempo, onde passado, presente e futuro se fundem num único nível de consciência. Para nós, isto ainda é profundamente incompreensível, mas com o tempo nós vamos adquirindo esta consciência e vamos chegando cada vez mais próximo disso. E outro fator interessante é que o pensamento desses espíritos é capaz de irradiar. O termo irradiar significa que algo é capaz de propagar-se em todas as direções, como se fosse um globo capaz de atingir para cima, para baixo, dos lados, irradiando-se como fosse uma bola, emitindo frequências eletromagnéticas. Quanto maior a evolução do espírito, mais intensas são as suas irradiações eletromagnéticas. Atingem níveis de irradiações de altíssima frequência, inconcebíveis para a nossa capacidade de compreensão. Por isso, seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende de sua pureza, depende de sua evolução. Quando Jesus disse que quando 2 pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria no meio delas, ele não estava com uma figura de linguagem, não estava usando apenas um conceito filosófico. Na verdade, Jesus irradia amor o tempo todo. E quando nós nos reunimos em seu nome, nós entramos gradativamente nesta frequência irradiada por Jesus e os demais espíritos da comunidade dos espíritos puros, e somos capazes de captar, de acordo com a nossa capacidade, este conteúdo irradiado por eles, onde nós estivermos. Isso também explica a capacidade que espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, têm de comunicar-se a um mesmo tempo em diversos lugares através de diversos médiuns. E cada médium é capaz de captar dele aquilo que está restrito à própria evolução desse médium. E aqui os espíritos completam. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Esta questão da abrangência do conjunto significa consciência cósmica. É um estado superior da mente, de hiperconsciência. É quando os espíritos que se tornam mais evoluídos são capazes de abranger o conteúdo de todas as coisas num nível de consciência superior. Nós aqui somos capazes de ver e absorver e até mesmo guardar aquilo que nós prestamos atenção. Você coloca atenção numa coisa e você entra em contato com aquilo que você está, neste momento, direcionando a sua atenção. Os espíritos são capazes de entrar em estado de atenção, em hiperconsciência, no estado de consciência cósmica com tudo e todos. É como se ele se sentisse integrado com todas as coisas, absorvendo dela os mais elevados conceitos de conhecimento, estados frequenciais, emissões energéticas, e isto é relacionado às coisas materiais e também aos seres vivos, toda a vida. O espírito entra em comunhão espiritual com a vida no estado de consciência cósmica universal.
Então isto muda tudo. O próprio conceito de ver. Aqui vemos com os olhos. Os espíritos superiores são capazes de integrar-se aos conteúdos, no estado não de ver, mas de absorver, de ser capazes de entrar no âmago das coisas e compreender tudo que diz respeito a tudo que existe. Por isso, Kardec diz que no espírito a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal. Tá vendo? É uma integração, é um estado de consciência das coisas e não ver as coisas. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Aquilo que está do outro lado do globo não está mais do outro lado do globo, porque a minha consciência também estará desta parte do globo e também do outro lado do globo. Assim como poderá estar em Marte, Vênus e até Plutão, ou do outro lado da galáxia, ou pelo universo inteiro. E ele continua: compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. São os nossos olhos. Nós somos capazes de ver frequências eletromagnéticas na reflexão da luz nos objetos. A luz é refletida pelos objetos em diferentes comprimentos de onda e cada espectro vibratório tem a sua cor. Nós não vemos cores, nós vemos a reflexão da luz em diferentes comprimentos de onda. Nossos olhos são capazes de absorver estas frequências eletromagnéticas que nosso cérebro é capaz de interpretar como cores. Por isso nós encarnados só somos capazes de ver quando há luz, porque sem a luz não há reflexão nos objetos. Se não houver reflexão, nós não enxergamos. Porque nós não enxergamos o objeto, nós enxergamos o reflexo da luz naqueles objetos. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Portanto, a visão dos espíritos superiores está relacionada ao seu grau de consciência e integração diante de um estado de consciência cósmica universal. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.